CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireta, é correto afirmar que, embora seja reconhecida a natureza autárquica dos conselhos de classe, em razão da natureza privada dos recursos que lhes são destinados, essas entidades não se submetem ao controle externo exercido pelo TCU. Item errado. Conselhos profissionais são autarquias, submetem-se à fiscalização do TCU. OAB não possui natureza de autarquia, não pertence à administração pública, não presta contas ao TCU. Precedente STF ADI 3026. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireta, é correto afirmar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, ressalvando-se, em relação às empresas públicas, a obrigatoriedade de que o capital social seja exclusivamente público. Item errado. Sociedades de economia mista podem ser constituídas apenas sob a forma de sociedade anônima. Empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se. Item errado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Representa as sujeições administrativas. Princípio da supremacia do interesse público representa as prerrogativas públicas. Conclusão. O princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público são distintos. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que estão expressamente previstos na Constituição Federal o princípio da moralidade e o da eficiência. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público. Item errado. É o princípio da impessoalidade que visa garantir a satisfação do interesse, fim público, mais especificamente na sua aplicação do princípio da finalidade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a exigência da transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência. Item errado. A exigência de transparência decorre do princípio da publicidade e não do princípio da eficiência. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a administração deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade. Item errado. Não há hierarquia entre os princípios administrativos. Assim, se houver conflito aparente,
deve-se tentar compatibilizar os princípios conflitantes para a melhor solução. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições. Item errado. A publicidade, apesar de ser a regra, pode sofrer exceções relativas à segurança da sociedade, do Estado e à proteção da intimidade. Por exemplo, entre aspas, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também ao princípio da legalidade. Item errado. É possível que um ato seja lícito, porém imoral. Exemplo: um presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual que usa recursos públicos para comprar itens caros para os deputados, imaginando que a compra seja realizada dentro dos parâmetros legais. Mesmo assim, se trata de uma imoralidade utilizar-se de recursos públicos para ostentar itens caros para os deputados, quando a população não possui um atendimento adequado em segurança pública, por exemplo. Conclusão: os princípios da legalidade e da moralidade são princípios autônomos. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente em detrimento do princípio da legalidade, em caso de incompatibilidade na aplicação de ambos. Item errado. Conforme professora Maria de Pietro, a eficiência deve ser buscada dentro dos limites da lei. Não se pode praticar uma ilegalidade sob o argumento de que o ato foi mais eficiente, pois a legalidade é um parâmetro que deve ser respeitado. Não podemos afirmar que a legalidade prevalece sobre a eficiência, porque não há hierarquia nos princípios. Banca CESP, TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes corolários do princípio da impessoalidade. Item correto. Impedimento e suspeição buscam assegurar a imparcialidade do julgador. Nesse caso, o julgador deverá retirar-se dos processos administrativos quando estiverem envolvidos parentes ou inimigos pessoais. Conclusão: os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do direito administrativo são importantes aplicações do princípio da impessoalidade. CESP 2016. Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato administrativo ilegal, do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário, em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato, praticado de boa-fé. Nessa situação hipotética, a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio administrativo da moralidade. Item errado. A questão apresenta a atuação da autoridade administrativa fundada no princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas frente à evolução do direito. É um princípio com diversas aplicações, exemplo, proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É fundamento da prescrição e da decadência, exemplo, evita a aplicação de sanções administrativas quando se passam vários anos da ocorrência da irregularidade.
Observação: moralidade impõe que o administrador público adote a postura ética, honesta e de boa-fé em sua conduta, ou seja, o agente público, além da legalidade, deve respeitar a moralidade administrativa. CESP-TRE 2016. O regime jurídico administrativo caracteriza-se pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública. Item correto. O regime jurídico administrativo resume-se em dois aspectos. 1. As prerrogativas representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. Reflete o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 2. As sujeições representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Reflete o princípio da indisponibilidade do interesse público. CESP-TRE 2015. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Item correto. Princípio da legalidade. A atuação administrativa deve pautar-se pela lei. Aplicações da legalidade para a administração. Só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Sua atuação está limitada ao que prevê a lei. As aplicações da legalidade para o particular. É possível fazer tudo o que não estiver proibido por lei, pois as pessoas, em geral, se submetem ao princípio da autonomia da vontade. CESP-TRE 2015. Em decorrência do princípio da impessoalidade previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros. Item correto. A administração deve atender a todos os administrados sem discriminação, desdobramentos do princípio da impessoalidade. Não se pode favorecer pessoas, igualdade ou isonomia. Não se pode utilizar de perseguições indevidas, igualdade ou isonomia. Observação: a impessoalidade consta expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal. CESP-TRE 2015. O princípio da eficiência está previsto no texto constitucional de forma explícita. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-TCU 2015. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na Constituição Federal. Item errado, Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-FUB 2015. O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. Item correto. Assim se aplica o princípio da legalidade à administração pública. Um agente público somente poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato ou houver lei que determine a prática do determinado ato. CESP-FUB 2015.
Paulo foi aprovado em concurso para analista que exigia nível superior. Nomeado empossado, Paulo passou a desempenhar suas funções com aparência de legalidade. Posteriormente, constatou-se que Paulo jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, detendo como titulação máxima o ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Os atos administrativos praticados por Paulo, embora tenham vícios, podem ser considerados válidos quanto aos efeitos que atinjam terceiros de boa-fé em atendimento ao princípio da segurança jurídica. Item correto. Princípio da segurança jurídica objetiva preservar as relações jurídicas já consolidadas, os direitos daqueles que agiriam de boa-fé perante a administração, pois o administrado não pode ser prejudicado pela má atuação da administração pública. Conclusão: os efeitos dos atos praticados com aparência de legalidade, mas que posteriormente forem considerados ilegais por algum problema relacionado à atuação da administração pública, devem ser preservados quando atingirem terceiros de boa-fé. CESP-FUB 2015. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, impede a administração de adotar posturas manifestadamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido, para em seguida ignorá-lo, frustrando a expectativa dos cidadãos de boa-fé. Item correto. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, objetiva preservar as relações jurídicas já consolidadas. Com efeito, a administração não pode prejudicar os cidadãos adotando condutas contraditórias, ou seja, adotando para casos semelhantes condutas opostas. CESP-FUB 2015. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade, devendo os atos administrativos praticados em violação à lei, em todo caso, ser anulados a qualquer tempo. Item errado. Um princípio não se sobrepõe ao outro. Os princípios devem ser aplicados em harmonia, de forma que um não exclua totalmente a aplicação do outro. Conclusão: nem o princípio da legalidade, nem o da segurança jurídica se sobrepõem um ao outro, ou seja, a aplicação é realizada analisando o caso concreto. Por exemplo, o princípio da segurança jurídica, em alguns casos, impedirá a anulação de um ato, ainda que ilegal. Isso se justifica, pois, em determinados casos, o interesse público será melhor preservado com a manutenção do ato do que com a sua anulação. CESP-RBR 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal, e não por quaisquer outras fontes normativas. Item errado. A questão traz o conceito de princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas por lei formal, logo não podem ser tratadas por outras fontes normativas. Princípio da legalidade. Determina a submissão à lei. A atuação administrativa deve se basear na lei, aplicada em sentido amplo, englobando a Constituição, as leis em sentido estrito, os regulamentos, outros. CESP-TJ-DFT 2015. 1. A administração pública não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, nem os seus atos devem ser imputados aos funcionários que os praticam, mas ao órgão da administração pública. 2. A administração deve agir de modo célere, com o melhor desempenho possível de suas atribuições, visando obter os melhores resultados.
No direito administrativo, essas assertivas correspondem, respectivamente, aos princípios da impessoalidade e da eficiência. Item correto, princípio da impessoalidade. A administração pública não deve prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. Os atos administrativos devem ser imputados à administração e não aos seus agentes. O item 1 trata do princípio da impessoalidade. Princípio da eficiência. A administração deve ser mais célere, utilizando melhor os recursos públicos para fornecer os serviços com o melhor desempenho e os melhores resultados. O item 2 trata do princípio da eficiência. CESP-STJ 2015. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, com amparo no princípio da publicidade e absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. Item errado. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Conclusão: a transparência não é absoluta, uma vez que a Constituição Federal preserva o sigilo dos atos quando for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. CESP-STJ 2015. O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Item correto. O princípio da especialidade busca garantir que as entidades administrativas exercerão as atividades previstas em sua lei de criação ou autorização. A lei de criação ou autorização deve definir a finalidade da entidade. É proibido ao agente público, por ato administrativo, mudar a finalidade de uma entidade administrativa. Por isso que a lei de criação ou autorização deve definir a finalidade da entidade. CESP-STJ 2018. O fato de a advocacia pública, no âmbito judicial, defender ocupantes de cargo comissionado pela prática de ato no exercício de suas atribuições, amoldar-se à teoria da representação. Item errado. Teoria da representação. O agente público seria um representante do Estado por força de lei. Teoria não adotada pelo Brasil. Observação: apesar das divergências doutrinárias, a advocacia pública não se destina a defender servidores, mas sim o órgão ou a entidade. Logo, se um servidor cometer uma irregularidade no exercício de suas funções, ele terá que contratar o próprio defensor, advogado. Teoria da imputação, teoria do órgão, adotada pelo Brasil, justifica o exercício das funções dos agentes públicos. A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de órgãos. Assim, quando os agentes que compõem os órgãos manifestam a sua vontade, é como se o próprio Estado o fizesse. CESP-PF 2018. A centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Item correto. Serviço centralizado, quando o Estado presta os serviços por meio de seus órgãos e agentes integrantes da administração direta, pessoas políticas. Os serviços são prestados pelos órgãos despersonalizados integrantes da própria entidade política. Exemplo: serviços prestados pelos ministérios e pelas secretarias estaduais. CESP-TCE 2018. Serviço autônomo com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios,
criado por lei para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada, é o conceito de sociedade de economia mista. Item errado. A questão traz o conceito de autarquia. Autarquia, serviço autônomo com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, criado por lei para executar atividades típicas da administração pública, gestão administrativa e financeira descentralizada. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. CESP-CAGE 2018. Na administração pública, uma entidade criada por lei específica com personalidade de direito público e patrimônio próprio, que desempenham atribuições públicas típicas e tem capacidade de autoadministração sob controle estatal, é denominada empresa governamental. Item errado. A questão traz o conceito de autarquia. A autarquia é criada por lei específica, é direito público, tem patrimônio próprio, tem atribuições públicas típicas, tem capacidade de autoadministração, pertencendo à administração indireta, sofrerá o controle finalístico por parte dos integrantes da administração direta. CESP-STM 2018. Julgue o item que se segue à luz do Decreto-Lei nº 200 de 1967. Autarquias possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios, embora não façam jus a receitas próprias. Item errado. Autarquia, segundo o Decreto número 200 de 67, artigo 5º, inciso 1, serviço autônomo, criado por lei, personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. As receitas das autarquias possuem previsão direta no orçamento público, permitindo a sua maior autonomia. CESP-STJ 2018. A supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é exemplo de controle administrativo hierárquico. Item errado. Supervisão ministerial, tutela ou controle finalístico. É exercido sobre todas as entidades administrativas, há controle mediante vinculação, não há controle hierárquico. CESP-EMAP 2018. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei e têm capacidade de autoadministração. Item correto. Decreto número 200 de 67, artigo 5º, para os fins desta lei, considera-se. Inciso 1. Autarquia. O serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. CESP-PGE 2018. Acerca da organização administrativa, é correto afirmar que ocorre descentralização por serviços quando o poder público contrata empresa privada para desempenhar atividade acessória à atividade finalística da administração. Item errado. A questão descreveu a descentralização por delegação ou colaboração, que ocorre quando se delega um serviço mediante contrato ou ato administrativo a uma pessoa privada. Descentralização administrativa por serviços é igual descentralização por outorga, técnica ou funcional. Ocorre quando o Estado cria uma entidade administrativa transferindo a realização de serviço público por prazo indeterminado. CESP-PGE 2018.
Acerca da organização administrativa, é correto afirmar que a autorização, a permissão e a concessão de serviços públicos a empresas privadas caracterizam desconcentração administrativa. Item errado. A questão descreve a descentralização administrativa por delegação. Desconcentração administrativa ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. É uma técnica administrativa utilizada para distribuir internamente as competências. Exemplo, municípios criando secretarias. CESP-PGE 2018. Acerca da organização administrativa, é correto afirmar que o ente titular do serviço público pode interferir na execução do serviço público transferido a outra pessoa jurídica, no caso, descentralização por serviços. Item errado. Descentralização por serviços. O controle mediante tutela ocorre nos limites da lei. Esse controle tem que ser limitado pela lei, dando certa margem de independência ao ente descentralizado. Conclusão: o ente titular não pode interferir na execução do serviço, salvo o controle mediante tutela ocorre nos limites da lei. CESP-PGE 2018. Acerca da organização administrativa, é correto afirmar que, no caso de descentralização por colaboração, a alteração das condições de execução do serviço público independe de previsão legal específica. Item correto. Descentralização por colaboração é realizada por contrato ou por ato unilateral. O poder público mantém a sua titularidade, o que permite alterar as condições de execução do serviço de acordo com o interesse público, com a possibilidade de alterar unilateralmente as condições de sua execução e de retomá-las antes do prazo estabelecido. CESP-STJ 2018. A descentralização administrativa, um dos princípios que regem a administração pública, pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais. Item correto. Descentralização administrativa. O Estado não executa o serviço através da administração direta. Envolve duas pessoas distintas. O Estado, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E 2, a pessoa que executará o serviço, entidade administrativa ou particular. Logo, pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais. CESP-CGM 2018. A descentralização, uma característica da administração direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, organizada hierarquicamente, a fim de atingir um melhor desempenho. Item errado. A questão trouxe o conceito de desconcentração. Descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica. Envolve duas pessoas distintas, o Estado e a pessoa que executará o serviço. CESP-MPE 2018. O fato de a administração pública desmembrar seus órgãos, distribuindo os serviços dentro da mesma pessoa jurídica para melhorar a sua organização estrutural, constitui exemplo de ato de desconcentração. Item correto. Desconcentração ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica. É uma técnica administrativa utilizada para distribuir internamente as competências. CESP-MPE 2018.
A existência de órgãos públicos que realizem atribuições pré-determinadas originárias da própria administração pública caracteriza um processo de desconcentração administrativa. Item correto: desconcentração. Criação de órgãos públicos. É técnica administrativa. Promove a simplificação e aceleração do serviço dentro da mesma entidade. Exemplo de desconcentração: 1. A União se organizando em ministérios. 2. Uma autarquia ou empresa pública se organiza em departamentos para melhorar a prestação de serviços. CESP-PC 2018. A diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração é que, no primeiro, há a ruptura do vínculo hierárquico e, no segundo, esse vínculo permanece. Item correto: descentralização. Não há relação hierárquica. Pressupõe a existência de pelo menos duas pessoas distintas. Primeira pessoa que transfere a competência, segunda pessoa que recebe a competência. Desconcentração. A relação hierárquica ocorre dentro uma única pessoa jurídica. É uma técnica administrativa de distribuição interna de competências. CESP-PC 2018. Na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. Item correto: desconcentração. Criação de órgãos públicos. A relação hierárquica ocorre dentro uma única pessoa jurídica. É uma técnica administrativa de distribuição interna de competências. CESP-PM 2018. Caracterizada por ser uma medida de distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, a descentralização desafoga o volume de trabalho compreendido em um mesmo setor, já que se dispersam internamente as atribuições acumuladas ao serem distribuídas competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Item errado. A questão traz o conceito de desconcentração, descentralização. Há a existência de pelo menos duas pessoas jurídicas distintas. Não há relação hierárquica. CESP-PGE 2018. No que diz respeito à administração indireta e ao regime jurídico das agências reguladoras e executivas, é correto afirmar que, desde que apresentem plano de reestruturação e celebrem contrato de gestão com o órgão supervisor, as associações civis podem ser qualificadas como agências executivas. Item errado. A agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou fundação, desde que celebre contrato de gestão com o órgão da administração direta que se acha vinculada e tenha um plano de reestruturação institucional para melhor eficiência e redução dos custos. Associações civis são entidades particulares, não podem ser qualificadas como agências executivas. CESP, Polícia Federal 2018. Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente a administração pública aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Item correto. Brasil adota o critério formal. A administração pública é aquilo que a legislação diz que é a administração pública. Pelo critério forma,
A administração pública é formada pela administração direta e indireta. CESP, Polícia Federal, 2018. Ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Item errado. A questão traz o conceito de descentralização, que envolve mais do que uma pessoa jurídica. Desconcentração, criação de órgãos públicos. A relação hierárquica ocorre dentro uma única pessoa jurídica. É uma técnica administrativa de distribuição interna de competências. CESP, Polícia Federal, 2018. A administração direta é constituída de órgãos, ao passo que a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas. Item correto, a administração direta. É composta pelos órgãos administrativos dos poderes do Estado. A administração indireta é formada pelas entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquias são entidades de direito público, exercem atividades típicas de Estado, podem exercer serviços públicos de natureza social e de atividades administrativas, com exceção daquelas atividades de caráter econômico. CESP, EMAP 2018. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria que exercem funções administrativas integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. Item correto, desconcentração. É técnica administrativa, divisão interna em órgãos, com relação hierárquica, ocorre dentro de uma pessoa jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica, é um mero centro de competências, instituído na estrutura interna da entidade. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireto, é correto afirmar que autarquias e fundações públicas podem receber, por meio de lei específica, a qualificação de agência executiva para garantir o exercício de suas atividades com maior eficiência e operacionalidade. Item errado. Autarquias pode ser qualificada como agência executiva. A qualificação ocorrerá por decreto. Entidades devem ter firmado um contrato de gestão com o ente instituidor e possuir plano estratégico de reestruturação institucional. Fundações públicas pode ser qualificada como agência executiva. A qualificação ocorrerá por decreto. Entidades devem ter firmado um contrato de gestão com o ente instituidor e possuir plano estratégico de reestruturação institucional. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireta, é correto afirmar que a instituição de fundação pública de direito público, diferentemente das autarquias, cuja criação se dá por meio de edição de lei, exige, além de previsão legal, a inscrição de seu ato constitutivo junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Item errado. Fundações de direito público, chamadas de autarquias fundacionais, criadas diretamente da lei, não precisa de registro do ato constitutivo. Somente as entidades cuja criação é autorizada por lei é que exigem a inscrição do ato constitutivo
como ocorre com as sociedades de economia mistas, por exemplo. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!